Boa tarde, estamos começando mais uma entrevista no Amazonas Atual, aqui pela página do Facebook do Atual. Estamos aqui com o Dodó Carvalho. Dodó Carvalho é empresário, ele é vice-presidente licenciado do Sindarma, Sindicato dos Armadores do Estado do Amazonas, e vem falar conosco aqui, vem bater um papo sobre a questão do transporte fluvial no Amazonas e na Amazônia. Boa tarde, Dodó. Boa tarde aos internautas, em especial os internautas que estão nos barcos e no interior. E o transporte hidroviário, ou a navegação, como nós chamamos, ela é fundamental, Valmir, para o desenvolvimento da nossa região, e é um assunto que a gente pouco debate. Então a gente traz vim debater um pouco sobre a navegação. É um prazer muito grande, é uma satisfação e acima de tudo, buscar soluções para os problemas que temos em relação à infraestrutura para se fazer um transporte seguro e eficiente. Eu me lembro, Dodó, que acho que faz uns 10 anos atrás, você já era do sindicato e já eu trabalhava num jornal impresso e a gente já fazia matéria sobre essa questão da navegação na Amazônia e no Amazonas, né? E você já tinha diversas preocupações e diversas propostas para melhoria do transporte. De 10 anos para cá melhorou ou o transporte continua ainda na mesma? Não, tivemos algumas melhoras significativas na questão da infraestrutura portuária em alguns municípios, mas ainda temos muita carência disso. Um exemplo é a nossa Manaus Moderna, que temos um amigo que apelidou carinhosamente de Manaus Baderna, que é para ser o que é, né? Então é Manaus Baderna. Então, assim, o que melhorou, os barcos aumentaram de tamanho, melhorou a segurança, mas nós precisamos avançar, Valmir. O transporte hidroviário ou a navegação, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento. É por ela que passa a grande massa de pessoas que viajam por esse interior. A gente transporta pela navegação 1.700.000 pessoas, 3 milhões de toneladas de carga. Todo o suprimento de 90% do interior do estado do Amazonas é feito pela navegação. Então, só isso já justifica a gente ter um olhar diferenciado para esse modal tão importante para o nosso desenvolvimento. A Manaus Moderna hoje ela é o porto ali de atracação da maioria dos barcos, né? Nós temos o porto privatizado e temos ali a Manaus Moderna, que tem uma bagunça generalizada. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é o porto e do que é a Manaus Moderna hoje. Como é que os armadores atuam nessa área ali do centro da cidade? Na verdade, o que nós temos lá é o que os ingleses nos deixaram. Aquele porto público ali, como a gente chama, o porto organizado, é herança dos ingleses, do período da borracha ali, que criaram aquela infraestrutura e que até hoje a gente não conseguiu nem copiar. Até hoje, porque se a gente copiasse aquilo, já era satisfatoriamente atendia aquela questão da Manaus Moderna. O que para mim tem é um descaso muito grande. É um descaso com aquelas populações que se utilizam dali para o seu ir e vir. Seria muito caro hoje fazer uma réplica do porto? Eu creio que não, né? E o que é caro quando se trata de prestar um bom serviço para a sociedade? Quanto custa aquilo? Nós tivemos um orçamento, se não me falha a memória, há 5 anos atrás, da ordem de 100 milhões, que era uma infraestrutura parecida com aquela. É copiar aquilo ali, não precisa inventar a roda, não. Agora, o ideal é que nós tivéssemos em Manaus, que é uma cidade onde é um centro do abastecimento do interior, umas 2 ou 3 Manaus Moderna. O São Raimundo hoje é um porto que precisa de melhorias, precisa ter ali um regramento para que a gente possa utilizar aquilo satisfatoriamente, mas nós precisamos ter na Ceasa ou na Panair e a Manaus Moderna. O que não tem e o que eu percebo, e você tocou bem, eu já tenho aqui 10, 12 anos nessa estrada, não, nesse rio, entendeu? Lutando, buscando, falando. O que a gente não tem parece que é um comprometimento político com essa solução. O que a gente precisa ter é isso. Porque agora também, Valmir, tem um outro ponto que me deixa assim um pouco preocupado, é porque a sociedade também não cobra. Parece que a sociedade que se utiliza daquilo está anestesiada
e está tudo bem. Está tudo bem e vai ali naquele sacrifício danado. É desumano o que a gente faz com aqueles carregadores. É desumano o que a gente faz com uma pessoa de idade que precisa embarcar e desembarcar por ali. E aquilo ali está tudo bem, vai caminhando e tem anos. Eu cheguei em Manaus em 85, oriundo de Parintins. Eu sou filho de Parintins, cheguei aqui de barco, atracamos aonde a gente chamava Escadaria do Remédio, não está diferente. Sim. Não está diferente, é igual. Então, assim, olha o avanço que nós tivemos. Nenhum, zero. Então, agora, de quem é a responsabilidade por isso? De quem é o dono? Pois é, quem é o governo federal, o governo estadual ou é o município? Eu penso que é um conjunto. Os três precisam ter essa preocupação. Manaus, por ser uma cidade-estado, poderia ter uma infraestrutura melhor. O estado do Amazonas, conhecendo a sua necessidade e a sua vocação para o transporte hidroviário, poderia também se preocupar com isso. E o governo federal, que talvez que possa aportar esse recurso maior para criar uma infraestrutura. Como é que a gente faz um aeroporto e não aqui desmerecendo o aeroporto? O aeroporto também é necessidade, mas nós temos muita necessidade também de um porto decente para a gente dar dignidade para aquelas pessoas. Mas eu acho assim, o que falta mesmo é o engajamento da sociedade e uma cobrança mais pesada da sociedade. Você falou que os barcos melhoraram, principalmente o tamanho das embarcações. Os municípios estão preparados para receber esse tipo de embarcação? Pois é, nós melhoramos os barcos e essa melhoria foi com muito esforço do que a gente chama dos armadores, que são os donos dos barcos, entendeu? Teve gente que se desfez das suas propriedades rurais, do seu gadinho, tudo para construir esse barco. E aí, como os barcos cresceram, não aumentou o problema, porque os atracadores que têm em determinadas localidades aí do interior não suportam um barco maior. Então piorou, porque de primeira era um barco de madeira menor que atracava com mais jeito, hoje é um barco muito maior e principalmente na linha do Solimões que vai para Tabatinga, nós já temos barcos aí de 1.100 passageiros, barco que pega 1.500 toneladas de carga e isso aí, imagina isso atracado um flutuante de madeira, como tem cidades para o Solimões aqui que nós estamos atracando em flutuante de madeira. Então os barcos melhoraram, mas a infraestrutura portuária ela não acompanhou esse avanço. Um exemplo, a Manaus Moderna. Em relação à questão da velocidade, a gente teve aí a criação dos barcos a jato, né, que chamam, mas essa velocidade ela ficou limitada ali. A gente não teria como, não tem exemplos em outras partes do mundo de barcos mais velozes? Temos. Quem viaja o mundo conhece os aerobarcos que tem, as ilhas da Grécia todas são atendidas com aerobarco. Porém, o que nós não temos aqui é bolso. Nós não temos bolso para ter um barco daquele moderno. Nós precisávamos ter um programa muito bem estruturado para que a gente pudesse importar essa tecnologia, fazer, e nós já avançamos, Valmir. Esses barcos a jato, eles devem ter aí uns 25 anos que eles estão andando, e eu penso que daqui a 15 anos, 90% do passageiro vai estar nesses barcos rápidos. Porém, o que a gente tem é uma engenharia cabocla. Foi o que a gente veio criando, inventando, melhorando. Já tem alguns barcos melhores já, mas poderia ter. Mas o que a gente não tem é bolso mesmo. Não temos bolso para pagar uma. Não temos como pagar uma passagem de um aerobarco. Imagina daqui para Tabatinga você tem um aerobarco e você faria isso em 24 horas daqui para Tabatinga. Que preço? Qual é o preço dessa passagem? E aí vamos trazer essa questão da questão da passagem. O transporte aéreo no Amazonas tem um subsídio do ICMS do querosene de aviação. O transporte de passageiro de barco não tem nada. Por que o barco que transporta com muito mais apelo social, uma população muito mais carente, não tem nada e o aéreo tem? Porque falta realmente uma política pública voltada para esse transporte de massa. Do mesmo jeito, nós tivemos até 2 anos atrás aqui em Manaus a isenção do ICMS e do diesel para os ônibus. Todos nós lembramos disso aqui. Mas nós nunca tivemos uma isenção do ICMS, do diesel dos barcos que transportam passageiro. E a passagem de barco é relativamente barata, né? Se você comparar com a passagem aérea, por exemplo. Ah, com certeza. O preço médio de uma passagem no Amazonas é R$150. Eu me lembro que eu peguei um barco de Tefé para Manaus e
o preço da passagem era R$20, era preço voltando, né? Voltando. Pois é, por que eles fazem isso? Para trazer gente para cá, para depois levar de volta? Eu acho que assim, o cara está voltando já, ele subiu com a carga. Ele cumpriu a viagem dele, ou o custo da viagem dele com a carga. E aí, na volta, ele traz o passageiro do jeito que vier, é o que a gente chama no setor pela comida. Vamos trazer pela comida logo e ocupar, porque qual é a diferença de 10 redes ou de 100 redes? Não vai fazer diferença num barco de 500 passageiros. Pois é, agora R$20 não daria para pagar nem a comida, né? Porque a gente teve ali um jantar na noite que saiu, café da manhã, depois o almoço, né? E chegou aqui no dia seguinte, teve mais um jantar, foram 4 refeições. Então, nem a comida paga R$20, né? Mas olha, na área de passageiro, tem uma coisa que talvez seja o mais complicado e que a gente precisa combater e precisa encarar realmente e achar solução. O Amazonas é o único estado que não regula as linhas de transporte de passageiro. E o que é isso? É a regulação. Você hoje, se quiser, pode descer ali na Manaus Moderna, alugar um barco, comprar um diesel a prazo num cheque pré-datado e virar transportador de passageiro. E aí eu pergunto, tu achas que com isso aí a gente vai conseguir atrair pessoas que queiram fazer um investimento mais pesado, que queiram fazer um negócio melhor, se a gente não tem segurança jurídica? Se qualquer um pode botar um barco, transportar passageiro sem segurança jurídica nenhuma. E esse é um dos problemas nossos. Porque como a gente não tem segurança jurídica, não atrai investimento. Não atrai investimento, não melhora a frota. A frota que vai melhorando é no risco do empresário que vai fazendo aquilo ali. Então, assim, precisa o Estado do Amazonas compreender que esse é um transporte de massa, esse é um transporte público importante para nós e que a gente precisa criar realmente um regramento para isso. Eu me lembro que há muito tempo atrás os donos de barcos faziam isso, né? Você viajava num barco, depois você procurava para aquele município, ele já estava atuando em outra linha. Por exemplo, o Festival de Parintins. Uhum. É um festival, realmente. Todo mundo vem. Todo mundo abandona suas linhas e vai para Parintins. É isso. Isso é o papel dos parlamentares, não é isso, Dodó? Eu penso que sim, né? Eu acho que... Ou tem que ser o governo, tem que propor. Não, eu penso que a Assembleia Legislativa precisa enxergar essa problemática e propor solução. Acho que o papel do parlamentar é esse, é enxergar os problemas e propor solução para o Executivo. Ou ele vem do Executivo ou ele vem de uma proposta parlamentar. Mas que a gente precisa fazer e encarar isso. Agora, temos que fazer isso a várias mãos, discutindo com o setor, buscando o que está funcionando. Não dá para chegar agora, passar a régua e começar do zero. Não dá, está rodando o sistema. Bem ou mal, roda. Então a gente precisa agora melhorar e aperfeiçoar. O Pará já tem uma experiência aqui de mais de 10 anos com regulação, funciona. Tanto é que se você olhar, os barcos do Pará são melhores que os nossos. Isso é fruto já da regulação, que já veio melhorando e veio dando mais segurança e as pessoas vieram investindo mais. As linhas interestaduais, as linhas que saem de Manaus para Santarém, de Manaus para Belém, Manaus para Porto Velho, elas são reguladas pela ANTAQ, que é a Agência Reguladora Nacional. As linhas de Tabatinga, que é fronteira, são reguladas pela ANTAQ. As linhas internas dentro do estado do Amazonas, com exceção de Tabatinga, ninguém é de ninguém. Então isso é o Estado realmente, isso não tem como ser prefeitura. Mas também precisa que as prefeituras do interior, principalmente do interior, elas criem os seus núcleos de regramento para melhorar aquilo lá, porque tem muito transporte saindo das cidades para as comunidades rurais, tem muita coisa. Isso tudo precisa a gente discutir, porque ele é importante para isso aí. Do mesmo jeito que a gente clama pela regulação do táxi, do mototáxi, do ônibus, da van, de tudo, o transporte dentro do Rio é igual. A gente precisa ter regras claras para poder dar segurança para o usuário e melhorar o sistema. Essa é a principal reivindicação dos armadores no Amazonas, a regulação? Eu acho que uma das principais hoje é a regulação dos armadores que fazem suas linhas intermunicipais. A outra reivindicação é os portos, é a infraestrutura portuária. Não, nenhum armador fica feliz em colocar seu barco ali na Manaus Moderna. E assim, e se o Estado não tem condição de fazer aquilo, que libere aquilo para a iniciativa privada.
Porque tem empresários do setor interessados em criar uma infraestrutura portuária adequada para prestar um bom serviço. Tem. Pois é. A população também reclama muito, né, por exemplo, do porto privatizado, o público, né? Reclama que é caro para entrar de carro ali, paga uma taxa, né, que é alta. Se privatizar vai ser a mesma coisa, vai ter que pagar, né? Alguém vai ter que bancar essa infraestrutura. Não é diferente. Quando você vai no aeroporto e você estaciona seu carro, você não paga? Paga e caro. Paga. Então não é diferente. A questão é que lá, quem está na beira do rio tem uma carência maior. Não precisaria ser aquele preço, talvez. Mas tem que pagar e para poder acessar, para poder ter melhorias. Então, assim, eu também não sou a favor de tudo de graça. Eu sou a favor de que realmente tenha uma cobrança justa, mas para que a gente possa ir investir nas melhorias. O que precisa ter, o que é pior, é não ter o serviço. O que é ruim é a gente ver do jeito como está ali a Manaus Moderna. Ali tem vários atracadores, né? Aquilo ali tudo é público? Não, aquilo tudo é privado. Tudo é privado, sem segurança jurídica nenhuma, sem infraestrutura nenhuma. E aqueles próprios empresários que estão lá, eles têm desejo de melhorar aquilo. Porém, eles não sabem se eles vão sair de lá amanhã. Então, assim, ali tem problema com capitania, ali tem problema com SPU, ali tem problema de todas as ordens, tem problema na Manaus Moderna. Então, precisa realmente alguém chamar este assunto para poder ir buscando solução. Não é fácil, não é simples, mas ele é necessário. Uhum. No interior do estado, a gente está vendo agora várias inaugurações de portos, né? O governo federal investiu na construção de alguns portos, fazendo convênios com o governo do estado, outras o próprio Ministério dos Transportes fez pelo DENIT, mas a gente vê que as estruturas ficam aquém das necessidades dos municípios, não é isso? Eu acho que é um belo projeto. A ideia é genial. Essa ideia de criar essa infraestrutura portuária no interior do Amazonas é genial. Porém, tem muito projeto mal executado e tem muita coisa que precisa ser refeita. Então, precisa se debruçar e aí precisa que as prefeituras assumam esses portos para ser seu. É do município isso. As prefeituras precisam receber esses portos para elas tratarem desses portos realmente como precisa ser tratado. Porque esse é um instrumento o porto é um instrumento de desenvolvimento para o município. E como é que funciona hoje? Hoje está embaixo de um guarda-chuva do DENIT e o DENIT criou uma gestão para isso aí. Então, assim, eu nem acho também que seja esse o correto, mas é o que tinha. Mas eu acho que o correto disso aí era entregar esses portos para as prefeituras funcionando, em condições de funcionabilidade, para que as prefeituras assumam a partir daí isso aí. Uhum. Em relação à navegação em si, Dodô, os rios ainda são um entrave para a navegação? Por exemplo, falta de sinalização dos rios à noite, é difícil navegar? As nossas estradas são os nossos rios. Não vamos fugir desta realidade. Vamos clamar aqui pelo uma 319? Vamos brigar por ela? Vamos fazer o que tiver que ser feito para a gente ter, porque ela representa para nós a nossa liberdade de ir e vir. É a nossa integração com o Brasil. Mas nossa vocação natural são os nossos rios. O nosso transporte de massa e de carga é pelos rios. É pelos rios que a gente vai ser eficiente com parte do agronegócio que passa aqui pelos nossos rios, transborda em Itacoatiara e vai para os centros consumidores como Europa e Ásia. É pelos rios que nós vamos tirar a carga produzida no distrito e chegarmos em São Paulo ou trouxermos os insumos que vêm da Ásia, que vêm até Manaus. É pelo rio. E é por isso que a gente ainda consegue ser competitivo, porque é pelo rio. Alguma carga que já não está mais no rio e não está mais no rio, Valmir, por problema de segurança. Já tem determinadas empresas do distrito que não quer mais sua carga indo pelo rio por questão de segurança, com medo de ser saqueada, de ser perdida, aquela coisa toda. Então, assim, o que nós não temos? Um programa voltado para o rio, de dragagem, de sinalização. A estrada não é sinalizada
O rio precisa ser sinalizado. As estradas federais não têm polícia rodoviária federal. Por que que os nossos rios federais nós não temos uma polícia hidroviária federal? Precisamos ter. Isso é urgente, isto é necessário. Senão nós vamos perder o que era competitivo, que era navegar nos rios e chegar com eficiência, nós vamos perder porque já tem empresas que não querem mais mandar sua carga pelo rio, já tem determinados passageiros que já têm pavor de andar em determinada rota. Então nós precisamos dotar o rio de uma infraestrutura melhor para poder nós criarmos um desenvolvimento melhor. Mas criar uma nova polícia não seria... Não seria ruim, a gente já está reivindicando que diminua, né? Porque o Brasil tem muita polícia, tem a rodoviária federal, tem a federal. Para mim, a rodoviária federal é que está desencontrada. Por que ela não tem um braço hidroviário? Por que ela não é uma polícia federal com um braço hidroviário e um braço rodoviário? Precisa ter. Ou falta representatividade para a gente? Para a gente reivindicar isso. Agora, necessidade nós temos. Agora, essa questão da sinalização dos rios é uma reivindicação que eu ouço desde que eu era menino. É verdade. Já estou de barba branca e não sinaliza. É difícil fazer a sinalização dos rios? Não é difícil. Não é difícil. Onde agora, é que já existe isso? Nós aqui no Brasil só podemos chamar de hidrovias, só temos uma única hidrovia no Brasil, que é a do Tietê, que é a única que a gente pode chamar. O resto são rios navegáveis. É porque o Brasil ainda não enxergou no transporte hidroviário a solução, ele enxerga como problema. Foi preciso o empresariado do Mato Grosso olhar aqui para nossos rios e começar a querer escoar sua produção pelo nosso rio, para o Brasil descobrir que esses rios são importantes. Mas nós somos importantes desde muito tempo. Desde quando o Orellana desceu, e nós somos importantes, é pelo rio que a gente vê em nosso desenvolvimento. Então o que falta? Política pública voltada para o rio. Falta política pública, falta o Brasil entender que a gente precisa criar infraestrutura para poder fazer uma navegação segura. Ok. Dodô, eu agradeço muitíssimo a tua presença aqui, discutindo um assunto desse que é muito importante para a população do Amazonas, né? E fico grato de tu aceitar o nosso convite para vir aqui e discutir esse assunto com a gente. A gente agradece e agradece também a você que nos assistiu até aqui. Na verdade, eu que agradeço, porque trazer esse assunto, Valmir, para discussão, para mim é prazeroso. Eu acredito nisso, eu acredito na navegação como instrumento de desenvolvimento e eu acho que não está muito longe para a gente ter essas conquistas. O que precisa a gente trabalhar, precisa a gente buscar e precisa, acima de tudo, que a sociedade nos ajude a cobrar. Ok, a gente agradece e encerra por aqui a nossa live. Muito obrigado.